Olá, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Flamengo. Bora para as últimas notícias do Flamengo. Pessoal, com bastante novidade para vocês. Já deixa aquele like e ativa o sininho de notificação. Bora pro vídeo. Nosso telão já mostra ele, o zagueiro Fabrício Bruno, que pode estar se despedindo, deve inclusive fazer o seu último jogo nessa partida contra o Milionários. E é o nosso primeiro assunto. Uma contratação pouco midiática, que não teve recepção da torcida em aeroporto, mas que pouco a pouco foi tomando lugar no time titular do Flamengo, sendo importante, técnico após técnico. E 2 anos depois, pôde fazer a sua despedida com a camisa do Flamengo. Esta é a história de Fabrício Bruno. O zagueiro desembarcou na Gávea em 2022, aos 25 anos de idade, com a missão de somar em um elenco que vinha fazendo história. Missão longe de ser das mais fáceis. Custou aos cofres do Flamengo 15 milhões de reais, valor da multa quando ainda defendia o Red Bull Bragantino. Na primeira temporada foram 28 jogos e 2 gols. Com uma característica de velocidade, pouco era vencido pelos atacantes rivais. Sou um cara que me cuido muito bem, tanto no clube quanto fora dele. Eu crio um desafio de qualquer atacante na velocidade conseguir ganhar de mim. Acho que as coisas, todo mundo aqui sabe, todo mundo confia, todo mundo se dedica. Eu mesmo sou um cara que não sou de dar bote porque eu confio muito na minha velocidade. Em 2023, assumiu o seu lugar no time titular e virou referência no setor defensivo do clube. Conquistou 3 títulos pelo clube desde 2022, Libertadores, Copa do Brasil e um estadual. Fabrício Bruno atravessa o auge na carreira. A fase era tão boa que nesta temporada o zagueiro foi convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira e acabou sendo titular contra a Espanha e contra a Inglaterra, jogando os 90 minutos e sendo importante em ambas as partidas. E com uma vitrine como a seleção brasileira, o inevitável aconteceu. O West Ham se interessou por Fabrício Bruno e enviou uma oferta irrecusável para um zagueiro de 28 anos. 15 milhões de euros, quase 84 milhões de reais, um lucro de 70 milhões de reais para o Fla. O jogador é uma proposta interessante para o jogador também, Premier League, e vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma proposta que o Flamengo está analisando. Provavelmente, se o jogador se desligar do Flamengo, próximos jogos aí, os próximos 2 jogos, sim, poderão ser os últimos jogos do Fabrício Bruno aqui no Flamengo, nesse ciclo. E o duelo de amanhã contra o Milionários pela Libertadores pode ser o último ato dessa história de 2 temporadas. 113 jogos, 5 gols e 3 títulos. De um zagueiro que cumpriu as expectativas em campo e que foi abraçado pela torcida rubro-negra. Muito bem, fãs de esportes, vamos lá então. Vou dar boa noite para os nossos comentaristas e a gente já fala sobre a partida do Flamengo contra o Milionários e a possível despedida então do Fabrício Bruno. Fala, André Kfouri, tudo bem? Boa noite. Marcela, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Uma ótima noite a todos. Felipe não, Gustavo Zupac. Sou eu. O Felipe foi mais cedo. É que é Marcela, Felipe, Gustavo. É a ordem, né? O Felipe hoje está esteve na atração anterior. No programa anterior. A Daniela não está bem, Exato. mas logo estará de volta, né? Então, Marcela, Gustavo, fã de esportes, amigos e amigas, uma boa noite. Fala, Zupa. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite. André, o tamanho da perda do Fabrício Bruno para o Flamengo. E o Fabrício, ele não deve começar jogando, mas deve entrar até para fazerem aquelas homenagens de despedida. O Flamengo tem um elenco tão bom em todos os setores que a saída de um jogador como o Fabrício não é um problema, na minha opinião. Clube que vende, clube que compra muito, que tem um ótimo potencial para fazer aquisições, como é o Flamengo, também precisa se acostumar a se desfazer de jogadores não por necessidade, mas por oportunidade. Me parece que essa é uma proposta que o Flamengo gosta muito de ouvir e tratar e negociar. As coisas também parecem já resolvidas para a ida do Fabrício para a Premier League. E aí, quando existe essa diferença, né, de onde vem a proposta, mesmo que o Flamengo tenha condição de fazer
uma contra-oferta salarial para qualquer jogador e ter boas chances de convencer quem quer que seja a permanecer aqui, o clube está interessado também em conferir esse dinheiro. E eu acho que é absolutamente normal que seja assim. Um jogador da idade dele talvez não ouça outra proposta ao longo da sua carreira profissional desse tamanho, né, e dessa importância. Aí tem a parte que é, por que não, realizar um sonho de jogar num campeonato como a Premier League, o ambiente do futebol inglês, conhecer outro país, tudo isso que isso representa no aspecto pessoal também. Normalíssima negociação, e o Flamengo tem condição de absorver essa saída porque o seu elenco lhe dá essa possibilidade. Ô Zupa, você também concorda que é aquele tipo de momento em que o Flamengo não existe nem a possibilidade de dizer não tem para que dizer não, porque não vai fazer muita falta o Fabrício Bruno, mas principalmente pelo valor, são 15 milhões de euros, é muita grana. Se a gente fizer ainda a comparação com o valor que ele foi contratado no começo... 15, mas foi por 15 de reais. De reais, né? O dele é de euros. O câmbio muda um pouco. Umas coisas assim de uns R$5,50, mais ou menos, se não for um pouco mais. Acho Libra, que eu tá falando de Libra. Jogando para baixo. É de Libra? Não, lá na Inglaterra. Ah, tá. Não, é euro, tá? É. Mas ele vai usar ali. Mas ele vai gastar em Libra também agora, porque ele estará lá em Londres. E sem falar que deve ser um sonho do jogador também. E assim, a gente está acostumado a ver jogadores brasileiros indo para a Premier League, zagueiros brasileiros indo para a Premier League. Mas jogador brasileiro de 28 anos, sem passagem pela Europa, jogando no Brasil, ir para um time da elite do futebol inglês e ir para um dos 10 melhores times do futebol inglês, a gente não está acostumado a ver. Então, assim, essa movimentação do West Ham em direção ao Fabrício Bruno me surpreendeu bastante, muito. Não pelo nível técnico, eu acho ele bom zagueiro, mas pelo estágio de carreira que ele está, né? Não tenho dúvidas que o desempenho que ele teve em Wembley contra a Inglaterra pesou, né? Deve ter, se existia alguma observação, e imagino que devesse existir alguma observação, ao vê-lo jogar contra a Inglaterra em solo inglês, né, no lendário estádio de Wembley, deve ter dado uma convicção maior para os dirigentes do West Ham de que esse cara possa ser contratado, né? Então, assim, não há porquê em nenhum dos lados envolvidos pensar em não fechar o negócio. Sim. Pelo lado do clube comprador, ele está interessado, ele fez a proposta. Pelo lado do clube vendedor, é um clube que tem um elenco para suportar, eu acho que ele fará falta. Gosto bastante do Fabrício como zagueiro, um zagueiro veloz, um zagueiro que foi muito bem na última temporada, mas o Flamengo se preparou para perder algum jogador. O Flamengo contratou o Léo Ortiz, que é um zagueiro de nível muito próximo ao Fabrício Bruno, embora até mais jovem, veio do mesmo lugar. Então o Flamengo se preparou para isso. Vai render, como disse a moça que fez a locução desse material que a gente viu agora, 70 milhões de reais aproximadamente. É bastante coisa. Basicamente, o Flamengo está vendendo o Fabrício pelo valor que ele comprou o De La Cruz. Sabe, é impressionante. E para o jogador também, 28 anos, jogar na Premier League, um baita de um contrato. O West Ham é um bom time, está trocando de técnico, saiu o David Moyes, chegando agora o Lopetegui, um time que vai tentar jogar. Então, assim, é um negócio que não tem por que pensar em dizer não. Sim. E o Flamengo vai ter que lidar com essa ausência. O setor defensivo é um setor onde o Flamengo está muito equilibrado. Ele tinha 4 zagueiros basicamente do mesmo nível, em momentos diferentes de carreira. O Fabrício, o Léo Pereira, o Léo Ortiz e o Davi Luiz, que é o mais velho deles. Vai jogar o Davi. Aliás, contra o Milionários, o Fabrício vai ficar no banco e o Léo Pereira está suspenso. Então vai Léo Ortiz e Davi Luiz. Sim. Mas o Flamengo é um clube pronto para suportar a ausência. Bom jogador o Fabrício Bruno. Fico feliz que ele tenha recebido a valorização que ele merecia. Isso foi tudo, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e aguarde o próximo vídeo. Fui!